Olá, nós vamos iniciar mais uma aula do curso de formação em psicanálise clínica da Sociedade Brasileira de Psicanálise, na modalidade EAD. Então, você pode fazer o curso da sua casa, assistindo os vídeos, lendo os textos, tirando dúvida, fazendo a sua terapia, que é uma oficina de como você vai atender no consultório. Nós damos essa formação completa. Mesmo sendo EAD, você tem a mesma qualidade que é o que o aluno que assiste a aula presencial. Hoje nós vamos continuar na terceira aula sobre sexualidade infantil. Né? Nós vamos falar, por exemplo, da atividade da zona genital. Né? Por sua posição anatômica e pelas secreções em que estão banhadas, pela lavagem e fricção advinda dos cuidados com o corpo, e por certas excitações acidentais, como a migração de vermes intestinais nas meninas, é inevitável, então, a sensação prazerosa que essas partes do corpo são capazes de produzir. E se faça notar a criança, já em fase de amamentação, despertando uma necessidade de repeti-la. Então, a primazia da zona genital, para a criança se masturbar, não é como o adulto, que é uma escolha. É uma questão mesmo anatômica. Vamos lá, só para a gente entender. O bebezinho, né, aquele menininho de 1 aninho, 2 aninhos, na hora de lavar, a mãe tem que mexer na pelezinha do pênis do filhinho. E ao friccionar o pênis, vai gerar a ereção. E a criança vai perceber o prazer. Então ela tende, depois que a mãe, com o tempo, ela tende a fazer isso com a mão. Não mais a mãe, mas com a mão, para sentir o prazer da masturbação, ainda na masturbação infantil. As meninas, pode ser que durante o banho, né, também, ao tocar na vagina, sempre de frente para trás, né, para evitar os vermes intestinais na região vaginal, naquele toque da mãe, da babá, da pessoa que cuida da criança, a menina vai perceber que dá um prazer. E ela vai então querer repetir. Ou mesmo por causa dos vermes que adentram e dá aquela coceirinha agradável, e isso vai fazer com que a menina tente repetir também a masturbação. Sem falar que a questão também da própria posição anatômica. A mão, ela ganha a conotação semelhante a uma vagina, né? Então é um processo natural que quando o menino pressiona a mão, ele tem a sensação de que ele sente o prazer. Ele vai experimentar isso e vai repetir e vai se movimentar para fazer a masturbação. A mesma coisa a menina. Então você vai ver, por exemplo, criança com 3 aninhos com a mão, a menininha com a mão dentro da calcinha, o menino se masturbando, não porque porque aquela parte a parte melhor. Não. Por exemplo, quando a criança chupa chupeta, ela também está se masturbando, né? Às vezes vai tocar outra parte do corpo, debaixo do braço, o joelho, a nuca, o pescoço, são partes também erógenas. Na criança, todo o corpo é erógeno. No entanto, a questão da atividade genital só ocorre por acidente mesmo, porque é a região que é mais fácil para poder sentir prazer. Mas ela não é a primordial como acontece com o adulto. Né? O adulto só vai conseguir o orgasmo se ele masturbar utilizando a parte genital. A criança não, a criança ela consegue orgasmo na chupeta, aquele balanço, por exemplo, você balança a criança, tem várias outras maneiras, tá? Então é por isso que acontece a questão da primazia, da aparente primazia da zona genital. A ação que elimina o estímulo, né, provoca uma satisfação, né, na menina. E também a menina também, quando ela passa a mão, né? Ou então ela mexe com a coxa, ela tende também a sentir prazer e a se masturbar.
as adolescentes, por exemplo, elas começam a se masturbar mexendo com as pernas. Então, elas às vezes são tímidas e ali na frente de um objeto de desejo, ali já a questão objetal, ela vai movimentar com as coxas, ao unir as coxas, ela vai sentir prazer. Mas essa experiência já foi feita quando criança, só que sem a atração do outro, né? Apenas pelo prazer do toque. Né? Então, a, tanto na menina a questão das coxas, quanto no menino a questão da mão, que se acomoda ao pênis e dá ele essa sensação. Okay? Porém, o que acontece? Né? A criança, teoricamente, o processo de masturbação, o contato com o sexo, ele vai até os 6 anos, né? Depois vem o que a gente chama, o que o Freud chama de fase da sublimação, né? Ou fase da latência, também chama de latência. Seria quando a criança fica encantada com a escola, então ela não quer mais, né? Então é o saber que vai excitá-la, né? E aí o professor Rubem Alves vai trabalhar muito isso nos seus livros. Então é o saber, é a professora, é o professor explicando tal coisa, é aquele saber a novidade, como funciona o universo, como funciona o corpo, como cria e cresce a planta, como os animais. Então tudo isso vai desenvolver, vai atrair a atenção da criança e o prazer sexual vai ser direcionado para essa parte da inteligência, para essa parte da curiosidade. Mas, apesar disso, alguns casos, a criança mesmo, já na escola, 8, 9, 10 anos, ela pode redescobrir a zona genital e começar a se masturbar. E aí, como a criança não tem compreensão de que masturbar é uma coisa proibida socialmente, ela vai fazer na frente de qualquer um. Então, cabe aos pais, à professora, com muito tato, orientar, mas sem brigar, sem deixar a criança achar que ela está cometendo um erro, que ela está cometendo uma infração social. Porque, na verdade, para a criança é um processo natural. A menina fica com a mão na calcinha, mexendo na vagina, enquanto a professora explica matemática. E de acordo com o que a professora explica a matemática, isso vai provocando uma excitação intelectual nela, ela vai aumentar a movimentação na região vaginal e ter orgasmos, né? Enfim, e às vezes os colegas podem fazer chacota, podem fazer bullying. Então é muito interessante, né? Eu acho que o curso de pedagogia devia ter essa formação de sexualidade infantil, para não evitar esse tipo de coisa. Né? Nós estamos agora, inclusive, na escola, oferecendo módulos de formação para atrair aí o estudante de pedagogia, o estudante de psicologia, mas, sobretudo, o professor, né, o futuro professor, para quando acontecer essa situação, ele saber como lidar. Né? O psicanalista sabe que tem a formação, mas o professor, mesmo com a matéria psicologia no curso dele, ela costuma não abordar com profundidade essa questão. Né? Então, mas é bom analisar caso a caso, quer dizer, por que aquela menina está se masturbando na escola? Por que o menino está se masturbando na escola? Caso a caso. Pode ser que aquele menino não esteja lavando o pênis corretamente, e aí a sujeira que fica na glande, em cima da glande, e aquela pele que protege a cabeça do pênis, essa sujeira pode estar provocando uma coceirinha, e essa coceirinha é prazerosa, então ele fica ali mexendo. Né? Pode ser um problema de higiene, pode ser um problema também pode ser um abuso sexual, né? Pode ser uma redescoberta natural. Então, cada caso é um caso, e aí é necessário uma investigação com detalhe, conversando com a criança, sem brigar com a criança, para a criança tentar explicar de onde que vem aquela vontade de tocar no órgão genital durante a aula, na escola, no intervalo das aulas, enfim, né? Essa questão aí. Que o Freud vai chamar de segunda fase da masturbação infantil, né? O Freud vai dizer também que a excitação sexual do período da lactância, né, retoma nos anos infantis já indicado, seja como estímulo pluricentralmente condicionado, né, seja um processo de natureza da poluição noturna, né, a chamada poluição da maturidade
sem ajuda de ação alguma. Então, o que acontece? Aquela excitação sexual que acontecia com o processo da amamentação, né, que a criança mamava com prazer, pode ser que mais tarde, aos 8, 9 anos, ela comece a chupar o dedo, né? Que é um prazer, uma masturbação infantil. E ela vai ficar chupando o dedo e tal. Então, pode ser que aconteça isso, né? Então, isso, em alguns casos, acontece. Aí é interessante investigar para saber por quê, né? Normalmente acontece porque alguma coisa alterou na família, né? Uma separação dos pais, a morte de um dos pais, a morte de um irmão, alguma coisa muito séria aconteceu, que é como se a criança buscasse recurso na fase segura da lactância, né? Isso vai acompanhar até no caso do menino acontecer a poluição da maturidade, né? Que ele, né, dormindo, sonhando, ele tem um orgasmo e ali começa o processo da sexualidade adulta, embora ainda seja um adolescente, um recém-adolescente, né? É, a menina geralmente tem mais possibilidade de chupar o dedo mais tarde, né? De voltar à questão de fazer xixi na cama, né? Isso porque está acontecendo alguma coisa na família. Quando você vê uma criança grande que volta já tinha parado há muitos anos e de repente ela volta a fazer xixi na cama, é porque ela está voltando à infância. Então alguma coisa está acontecendo da qual ela está preferindo viver o passado do que viver o presente. Isso acontece também com o adulto, mas como a gente está discutindo aqui da sexualidade infantil, então vamos ficar aqui na parte infantil, né? O Freud vai falar da chamada disposição perversa polimorfa, né? O que é isso, né? Disposição, gosto sempre de discutir o título da coisa, né? Disposição, quer dizer, a pessoa tem possibilidade, está disposta, perversa, perversão. Perversão, na linguagem da psicanálise, não é maldade. Perversão significa coragem de expor a própria sexualidade. Então, a pessoa que se apresenta como ela quer, que fala o que pensa, que faz o que quer, a gente chama isso de pessoa pervertida. O contrário disso é o recalcado, é a pessoa inibida, é a pessoa que não faz o que ela quer, que ela está preocupada com o julgamento ali. Então vamos lá. Disposição perversa. Então, quer dizer, a pessoa tem possibilidade de viver o que ela sente. Polimorfa. Poli quer dizer várias. Morfa quer dizer forma. Então, a disposição perversa polimorfa, quer dizer, a disposição de viver a sexualidade de várias formas, né? Isso acontece com a criança, né? Então, é instrutivo que a criança, sob a influência da sedução, pode tornar-se perversa polimorfa e ser induzida a todas as transgressões possíveis. Então, ela vai ficar nua, ela vai se masturbar na frente dos outros. Tudo isso é que para o adulto é uma afronta, é um desequilíbrio, é uma falta de educação. Para a criança é um processo natural. Então é importante, por exemplo, a criança está, como eu disse, está na sala de aula, está assistindo aula, na frente de todo mundo, ela enfia a mão dentro da roupa íntima e começa a se masturbar ali. Então isso parece um absurdo, mas não, é a possibilidade da criança, ela tem essa possibilidade. E ela não faz por mal, né? E aí, no caso das meninas, essa disposição acaba sendo inibida, pois ela traz na aptidão, né? Ela tem pouca resistência, porque como devido à educação, né? A criança acaba desenvolvendo as meninas mais cedo que os meninos, os diques anímicos. O que é dique anímico? São limites. Dique, lembra? Para conter a água. Então, dique anímico seria para conter a perversão sexual, a manifestação sexual, que no caso das meninas, né, os chamados excessos sexuais, se manifesta como vergonha, como asco e, né, como moral. E isso geralmente é resultado do processo
da educação, da cultura que se faz com a menina. Não pode ficar de perna aberta, não pode ficar só de calcinha, que é muito mais preconceituoso com a menina do que com o menino. E também tem a questão do asco moral, da moral que pode, o nojo, o asco que a criança pode ter por questões morais educadas pelos pais. Que coisa nojenta, não põe a mão aí não. Aí tu vai formar um adulto com profundas dificuldades sexual, que tem nojo de fazer sexo, né? Que tem nojo de variar nas suas atividades sexuais. Né? Então, as mulheres sofrem muito por causa do resultado da educação. Os homens são mais pervertidos. Então, o nojo do esperma, a dificuldade de fazer sexo oral, né? A dificuldade de fazer sexo anal em função da educação, né? De que é pecado, a questão moral, de que é sujo. Né? Então, eu tive uma paciente que ela dizia que logo depois que ela terminava a atividade sexual com o marido, ela corria para o banheiro para tomar banho e esfregava com bucha, às vezes até sangrar para sair todo aquele conteúdo sexual que ela tinha muito nojo. E como o órgão sexual da mulher é interno, então até sair todo o esperma que o marido depositou dentro do útero dela, dentro da vagina dela, levava um tempo. Enquanto isso, ela ficava com nojo, né? Até ela optar, conversar com ele e optar pelo uso da camisinha, porque aí eles terminavam o ato sexual e ele ia cuidar de tirar a camisinha. Então isso amenizou um pouco o nojo que ela tinha, mas amenizou só um pouco. Então, na época, eu encaminhei para uma sexóloga, uma profissional especializada em sexologia, para trabalhar isso com ela, para tirar dela esse nojo criado pela infância. Eu também, no consultório, eu dialogava com ela, né, para que ela tivesse um casamento mais saudável. Um dos grandes problemas do sexo oral, sobretudo das mulheres, é em função dessa. O homem não tem dificuldade com o sexo oral, desde que é só a mulher. Dessa questão da educação, né, familiar, religiosa. Claro que o homem também, quando ele é educado para isso, também ele tem nojo. Então, é por causa da questão cultural. O Freud vai dizer, inclusive, que a criança pequena é, antes de mais nada, desprovida de vergonha, né? Então, nos primeiros anos, a criança não tem vergonha. Ela mostra uma satisfação em ficar nua, né? Ela gosta de mostrar o sexo, porque é um processo natural. Ela não tem nenhum tipo de limitação, de vergonha. Isso é desenvolvido ao longo da educação. É a família quem vai construir os traumas para essa criança. Eu me lembro daquele princípio do Jacques Rousseau, do, do, do bom selvagem, né? Que fala que o homem nasce puro e a sociedade é que corrompe. Então a criança, ela representa o bom selvagem de Rousseau. Ou seja, ela mostra o sexo, ela gosta de ficar pelada, porque para ela é um processo natural, né? E aí a contrapartida dessa inclinação tida como perversa, né? Que na verdade é a perversa que quer dizer a liberdade, a curiosidade deve ser a genitária de outras pessoas. Provavelmente só se torna manifesta um pouco mais tarde, na infância, quando o obstáculo do sentimento de vergonha já atingiu certo desenvolvimento. Sob a influência da sedução, a perversão pode alcançar grande importância na vida sexual da criança. Então, uma paciente, uma vez, estava me dizendo que a curiosidade dela era ver o pai dela pelado. Então, assim, sem maldade, apenas de ver. Ela tinha 11 anos e ela, então, ficou vigiando com uma ocasião foram passear na roça, na casa de uns tios, e o banheiro era fora da casa. E o banheiro era feito de madeira, então tinha uns buracos, né? E ela sabia disso, o que ela fez? Olha o que é a cabeça de criança. Ela ficou vigiando a hora que o pai dela foi tomar banho, e aí ela então olhou pela greta do banheiro e viu o pai nu. E ela ficou decepcionada, porque o corpo do pai, na visão dela, era muito feio, quando comparado ao corpo da mãe, que ela já estava acostumada a ver nua, porque as duas tomavam banho junto. Então, esse tipo de situação pode ser amenizado com os pais tomando banho com a criança.
Não até os 11 anos, obviamente, mas até os 5, 6 anos, né, 7 talvez, é interessante o pai e a mãe tomar banho com a criança, que aí a criança vai percebendo ali o corpo, o tamanho do sexo, a diferença do pai e da mãe, né? Que ela vai aprendendo de forma bem natural. E sendo os dois, evita aquela ideia do abuso sexual, né? Se o pai toma banho sozinho com a menina ou com o menino, alguém pode acusá-lo disso. Então, os dois juntos previne, né? E ao mesmo tempo traz uma educação sexual para o filho, né? A investigação da sexual infantil e a pulsão do saber. Então, vai dizer o seguinte, né? A atividade corresponde, de um lado, a uma forma sublimada de dominação, né? A questão do saber. E trabalha com a energia do olhar. A relação da vida sexual, entretanto, são particularmente significativas, diz Freud, já que constatamos pela psicanálise que na criança, a pulsão de saber é atraída de maneira insuspeitadamente precoce e inesperadamente intensa pelos problemas sexuais, e talvez seja até desperta por eles. Então a criança, logo cedo, ela quer saber sobre sexualidade. Mamãe, de onde que eu nasci? Por que que eu sou diferente de fulano? Então a criança vai querer saber. É a pulsão do saber na investigação sexual, que é importante os pais estarem preparados para usar os nomes devidos, para evitar aqueles apelidos horríveis que acaba confundindo a criança, né? O seu pintinho, né? A sua pererequinha, a aranhinha, a baratinha, quer dizer, é horrível, cada apelido, né? Em vez de dar o nome certo. Um médico, amigo, estava contando o seguinte, né? Ele é médico. Ele foi visitar a irmã, que também é médica, e chegando na casa da irmã, enquanto a irmã então disse para ele: o fulano, você cuida da sua sobrinha aí, que eu vou conversar com a minha amiga lá na sala, senão ela atrapalha já a nossa conversa. Então a menininha de 6 anos ficou conversando contigo. Aí a menininha falou: titio, ele falou o quê? Eu tô com coceirinha. Ah, é? Você tá com coceirinha onde? Ela falou: na minha baratinha. Aí diz aí, pessoal, baratinho? Como assim barata? Um ser nojento, um inseto. Como é que dá um apelido desse pro órgão sexual da menina? Aí diz ele, falou com ela: minha filha, não é baratinho o nome disso. O nome do seu órgão aí é vagina, é, é vulva, disse a ela, né? E aí ela chegou na sala pulando, falou: mamãe, eu tô com coceira na vagina, na vulva. Vulva, eu tenho vagina. E aí a mãe ficou vermelha de vergonha diante da amiga. Quando a amiga foi embora, ela chamou o irmão dela, chamou a atenção dele, falou: olha, como é que você faz um negócio desse, rapaz? Você me expor. Você sabe o que aconteceu? Fulaninha foi lá na sala e ficou falando que ela tem vagina, que ela tem vulva. E ele falou: eu que me admiro, você é uma médica, ao invés de falar para ela o nome correto, falar que é barata. Como assim? Uma criança tem uma barata presa no meio das pernas dela? Isso é uma maldade. Então, assim, usar o nome correto, né? Vagina, vulva, pênis, e não pinto, pintinho, né? Perereca. São nomes horríveis que não combinam. Então, mas a criança não vai entender. Ela entende sim. Ela só você explicar, ó, isso aqui é o pênis, o nome disso é pênis, o nome disso é vagina, e aí ela vai entender e ela vai compreender do nome correto. Isso, inclusive, chega até a vida adulta. Os adultos têm dificuldade de falar. Parece meio assexuado ao homem dizer: bom, eu estou com meu pênis ereto. Ele quer usar um nome mais que ele acha mais fantasioso, né? Então, eu estou com o meu pinto ereto, estou com o meu peru ereto. Quer dizer, é resultado da educação infantil, né? Então, isso pode tudo. E aí é interessante os pais terem, né, essa visão. Então, você que está aí, que está fazendo o curso de psicanálise, você pode falar para o seu paciente no consultório, ou alguém te perguntar, use o nome correto quando você for conversar com o filho. E você também, se tiver filho, né, faça isso. E aí é o chamado enigma da esfinge, né? Que acontece também na criança, né? A, a ameaça que a criança tem
pela suspeita de um novo componente da família, né? Ela percebe que a mãe está grávida, né? E aí o medo de que a criança, que aquela nova criança possa substituí-la e dessa forma ela vai perder o amor dos pais, faz a criança ficar pensativa e desconfiada. Inclusive, é muito comum a criança bater no irmãozinho e até tentar matá-lo. Então, os pais têm que estar muito atentos, porque ela imagina que aquele irmãozinho, aquele bebezinho vai tirar o lugar dela. E aí acontece uma coisa que é chamado, o Freud chama de o enigma da esfinge, que é o que acontecia na esfinge de Tebas, né? É um enigma proposto, né, na esfinge de Tebas. Primeiro, o problema é que a criança ela ocupa, e aí a chamada pulsão do saber, e aí a diferença sexual, e não é isso que ela quer saber de onde vêm os bebês. Mamãe, de onde vêm os bebês? E aí as respostas são absurdas. Desde que o bebê nasceu, sai do umbigo da mãe, sai do seio, cada coisa horrível. A criança fica olhando, desconfiada. Ela não acredita nisso, né? Isso desmoraliza. Isso faz com que os pais, a criança veja os pais com desconfiança. Então, o ideal é você falar a verdade, né? Mas assim, sabe, sair do umbigo, cara, sair do seio, ou então engoliu a sementinha e vai sair pela boca. Então explica para a criança, né? Olha, vai sair pela vagina da mamãe. Ou então, se não der certo, vai fazer uma cesariana. E explicar o que, que é. Que a criança quer saber de onde que os bebês, como eles foram feitos e como é que vão surgir. Também a história da sementinha, também. Papai plantou a sementinha na mamãe, pela boca, né? Mamãe comeu a semente. É tudo uma coisa muito estranha para a criança que olha desconfiada e sabe que não é aquilo, né? Então, isso ocorre muito, né? Para a gente terminar hoje, nós vamos falar o chamado complexo de castração ou inveja do pênis, né? Que é aquele momento dos 3 anos, quando a menina imagina que tem uma genitália idêntica, né, em todos os seres humanos. Mas aí, aos 3 anos, a criança percebe a diferença biológica, né, de que a menina já não tem o pênis que o menino tem. Tanto isso é tão importante para a menina que durante muito tempo se imaginou que a menina também tinha um pênis um pouco menor, que é o clitóris, mas não é, né? É diferente. E aí ela começa a perceber que o comportamento que o menino tem, os privilégios sociais que o menino tem, é em resultado, é em função do pênis, né? E aí ela passa a ter inveja do pênis do garoto, porque ela quer ser menino, mas não por causa do pênis, mas por causa da liberdade do menino. O menino pode andar nu, o menino pode ficar de perna aberta, enquanto que ela não pode nada disso. E ela atribui isso, ela atribui isso exatamente à questão da, é, do pênis. Então ela fala, ele tem isso porque ele tem pênis. Se eu tivesse pênis também, eu poderia é, ter a liberdade que ele tem. Eu poderia ficar nua. É, eu poderia usar short. Eu poderia jogar bola. Eu poderia brincar na lama. E aí a menina não pode. A menina tem que ficar dentro de casa. Tem que brincar de boneca. Tem que andar de vestidinho. E aí, por andar de vestidinho, tem que ficar de perna fechada. A menina não pode tomar banho com o menino, ou o menino pode, não pode ir para o rio. A menina, enfim, são tantas as proibições para a criança, para a menina, que ela começa a pensar: por que eles me tratam com discriminação? Por que me tratam diferente do menino? E aí ela deduz que essa diferença se dá em função dela não ter pênis. Daí ela passa a ter inveja do pênis, né? Que é a chamada fase fálica, a partir dos 3 anos. E essa inveja do pênis vai fazê-la se apaixonar pelo pai, né? E o menino se apaixonar pela mãe, porque é a pessoa que é diferente dela, né? Que é chamado complexo de Édipo, que ali vai dar início à formação do caráter da criança. Então,
É uma fase importante aí, essa fase fálica, essa fase em que a menina percebe que é diferente do menino. Bom, pessoal, terminamos aqui mais uma aula, a nossa aula número 8, portanto, é a terceira aula da sexualidade infantil, e nos vemos, então, no nosso próximo encontro. Lembrando, você vai receber o texto para você ler, você vai receber, quando terminar o curso, os slides, você tem o tira dúvida, então você vai tirar sua dúvida com a Thaís ou com o Sócrates, e também fazer sua terapia com o psicanalista designado pela escola. É muito importante que você faça o tira dúvida, que você faça a terapia no tira dúvida, para você ficar bem esclarecido acerca do conteúdo, e na terapia para você ver como é que o psicanalista atende. Você vai se conhecer para poder não ter, se livrar das neuroses muito comuns, e ao mesmo tempo vai saber como atender o seu paciente, ok? Fica com Deus, nos vemos então na próxima aula aqui da psicanálise. Um abraço.